Sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome me guiais e sustentais. Hoje é dia 11 de fevereiro, sexto domingo do tempo comum. É dia de Nossa Senhora de Lourdes, também dia mundial da saúde. Nossa Senhora de Lourdes, ela é a protetora dos enfermos, Programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação, a nossa paróquia Santo Huberto. Mais uma vez aqui estamos para trazer a mensagem do Senhor, aqui na 87.9 FM, a rádio da família Miramense. É com muita alegria que a gente faz esse trabalho, para poder trazer um pouco do que acontece aqui na nossa paróquia, e também a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor. O Senhor se compadece da humanidade em suas fragilidades, e nós somos convidados a imitá-lo, promovendo vida e harmonia entre todas as pessoas. Neste dia do enfermo, celebremos a Páscoa de Cristo, a qual se realiza na compaixão com os doentes e sofredores e no empenho para que sua dignidade seja respeitada, superando preconceitos e também discriminações. É muito comum, nesses casos de doenças, Nós vamos aproveitar também, a oração do Papa para o mês de fevereiro, O Papa Francisco coloca no mês de fevereiro para rezarmos pelos doentes terminais, especialmente no dia de hoje, que é o dia do enfermo, que a gente coloque essas intenções também pelas pessoas que têm uma doença terminal, não só para elas, mas também para a família que sofre juntamente com a pessoa, Rezemos para que os doentes na fase terminal das suas vidas e as suas famílias recebam sempre os cuidados e o acompanhamento necessários, tanto do ponto de vista médico como humano. E o Papa Francisco lembra isso, e nos lembra que, como comunidade de fé, comunidade cristã, como membros da Igreja de Cristo, nós devemos nos compadecer dessas pessoas, e ajudá-las nesse momento tão difícil. Seja o doente, que está no final da vida, com uma doença gravíssima, ou seja a família desse doente, que enfrenta juntamente essas dificuldades. Lembremos-nos sempre de colocar isto nas nossas orações, mas de também ajudar essas famílias, fazer uma visita, tem a responsabilidade, verificar se a família não quer que se leve a comunhão para o doente, tudo isso é muito importante e deve ser feito com amor e dedicação. Programa Minutos do Evangelho, neste domingo, nós vamos trazer, no Momento com Maria, a devoção a Nossa Senhora de Lourdes. A gente vai falar desta devoção tão bonita, que é Nossa Senhora de Lourdes, e do milagre da fonte que cura as doenças, a fonte de Lourdes. Lembrar também, que a Nossa Senhora de Lourdes é padroeira aqui da Igreja do Ribeirão Areado, da Igreja do Ribeirão Areado. Fizeram a sua festa em honra à padroeira no dia de ontem, no sábado, dia de ontem. Quero lembrar também que esse quadro que eu vou falar de Nossa Senhora de Lourdes hoje no programa, na verdade, é o quadro do ano passado, A gente gravou, e vamos aproveitar a gravação, e já colocamos nesse dia de hoje, muito especial. Vamos trazer também os santos da Santa Igreja desta última semana, pessoas que devemos reverenciar, e tirar e pegar como exemplo para a nossa vida, na igreja, na família, no trabalho, enfim. Pegar essas pessoas como um exemplo a ser seguido, A vida dos santos é muito bonita. Temos também o Evangelho de São Marcos hoje, muito bonito, e o quadro com a palavra à igreja. A gente
convidou o amigo ministro da Igreja Matriz aqui da paróquia, o Eduardo Adolfo Flores. Ele vai falar para nós no quadro de hoje um pouquinho, né, do significado da quarta-feira de cinzas, né? Na próxima quarta-feira, já entramos aí na quarta-feira de cinzas, já vamos viver a quaresma, né? Já vamos viver a quaresma. E gratificamente ele aceitou o convite e vai estar hoje no programa, no quadro Com a Palavra à Igreja. Não perca hoje então, né, depois do Evangelho, a gente traz o Eduardo aí falando do significado da quarta-feira de cinzas, né? Eu convidei ele para fazer mais umas aparições aqui no programa, né? Vamos ver se ele vai topar. A gente vai trazer ele mais domingos aí para nos auxiliar na realização do programa Minutos do Evangelho. Muito obrigado, amigo Eduardo, muito obrigado mesmo. Vamos estar trazendo também a agenda e os compromissos da nossa paróquia, né? Músicas religiosas, reflexão, conhecimento da fé, da tradição e do magistério da nossa Santa Igreja. Temos tudo isso hoje no programa Minutos do Evangelho. Fiquem conosco, o programa está apenas começando, né? E vamos ouvir agora uma música e depois a gente já traz para vocês o quadro da devoção a Nossa Senhora de Lourdes no Momento com Maria deste domingo. Fiquem conosco. Muita alegria que a gente colocou esse quadro no programa Minutos do Evangelho, que é o Momento com Maria, onde a gente traz um pouquinho da devoção a Nossa Senhora, falando de várias devoções dedicadas, né, à Mãe do Senhor. E eu gosto muito de falar de Nossa Senhora, porque além de ser muito devoto dela, ela tem trazido muitas graças para a minha vida, né, e de muitas pessoas que eu conheço. Também faço parte do apostolado da Medalha Milagrosa, né, que é a Medalha de Nossa Senhora das Graças. E minha devoção é muito forte com Maria, principalmente na devoção a Nossa Senhora das Graças. Mas hoje nós vamos falar da devoção a Nossa Senhora de Lourdes. O dia dela foi ontem, dia 11 de fevereiro, né, e é a devoção que a gente tem aqui na nossa paróquia da Capela Nossa Senhora de Lourdes, do Ribeirão Ariado. Ela é padroeira lá, e é essa capela que abre aí o calendário de festas, né, festas ao padroeiro aqui da nossa paróquia. Então a gente vai falar um pouquinho hoje de Nossa Senhora de Lourdes, né, que tem essa devoção muito bonita, muito importante para todo católico, né, e é muito gratificante falar disso no dia de hoje. Vamos colocar Nossa Senhora de Lourdes aqui e no meu oratório e vamos continuar com o tema de hoje. Vamos conhecer então um pouquinho dessa história de Nossa Senhora de Lourdes, que há mais de 160 anos veio pedir aos seus filhos por penitência e revelar um dogma mariano, o dogma da Imaculada Conceição, né, que não foi instituído pelos papas, nem pelos padres, bispos, nada disso. Ela foi revelada, né, na verdade, pela própria Maria, nestas aparições de Nossa Senhora de Lourdes, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aí. As aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França, a jovem Bernadette Soubirous, ocorreram no ano de 1858. Né? São lá na cidade de Lourdes, na França. Bom, tudo começou quando Bernadette estava buscando lenha e viu uma senhora vestida de branco e ela tinha nas mãos um rosário. Ela imediatamente começou a rezar e logo percebeu que se tratava de uma aparição da Virgem Santíssima. Após a primeira aparição, que aconteceu no dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora continuou a aparecer a Bernadette por outras 17 vezes em um período de 5 meses. A cada visita a Santa Bernadette, a Mãe de Deus tinha uma mensagem para trazer, né, nessas aparições. E numa dessas aparições, a Mãe de Deus pediu a Bernadette que cavasse no chão da gruta de Massabielle, onde hoje é o Santuário de Lourdes. Então Maria pede para Bernadette que faça um buraco ali naquela gruta, né, naquele local.
E nesse buraco que a santa fez, brotou uma fonte de águas milagrosas que corre até hoje e que atrai milhares de fiéis que buscam a cura do corpo e da alma. Além disso, a Virgem pediu penitência. Eu faço uma ressalva aqui, né? Todas as aparições de Nossa Senhora, todas elas, né, Nossa Senhora pede penitência, oração, arrependimento, conversão. Né? Todas elas, ela sempre pede isso. Vocês podem observar, e quem acompanhar aí aparições de Nossa Senhora vai verificar que isso é algo recorrente que Nossa Senhora pede, né? Para todos, leigos, clérigos, povo todo em geral, né? Vamos falar um pouquinho de Santa Bernadette, a vidente de Lourdes. Santa Bernadette nasceu no dia 7 de janeiro do ano de 1844, na França. Ela, que era a pessoa mais simples e humilde da pequena aldeia de Lourdes, foi chamada por Nossa Senhora para ser o veículo de uma importante mensagem. Penitência, 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 como eu falei, né? Além disso, o local dessas aparições tornou-se cenário de muitos milagres, com muitas demonstrações testemunhadas por especialistas céticos. Um dos exemplos mais claros disso ocorreu no dia em que Bernadette entrou em êxtase segurando uma vela. Havia uma multidão de testemunhas, incluindo médicos, e por um período de quase 1 hora, a chama da vela queimou a mão da menina ininterruptamente. E para o espanto de todos, isso não resultou qualquer ferida na mão de Bernadette, sem sequer uma mancha. Então a vela que ela segurava na mão, isso na presença de médicos e cientistas, queimou por quase 1 hora e a mão dela não sofreu nada, nenhuma mancha. A fé simples daquela que ouviu e obedeceu, o chamado de Nossa Mãe à penitência, foi eficaz. Dali surgiram milagres e graças extraordinárias que a ciência jamais será capaz de explicar. Em 1866, Bernadette entra para o noviciado no convento de Saint-Gildas e dedica a sua vida a cuidar dos doentes como enfermeira. Ela guardou em seu coração as palavras que ouvira da própria Mãe de Deus. Eu prometo fazer você feliz, não neste mundo, mas no próximo. Bernadette faleceu em 1897 em decorrência de uma doença que a deixou paralisada. E no ano de 1933, o Papa Pio XI a canonizou, em 1933. Vou falar assim um relato de uma pessoa que falou dessa aparição de Nossa Senhora, que confere mais autenticidade a todo esse evento, porque ele era judeu, né? Não era cristão, não era católico. Então ele escreveu sobre a história de Nossa Senhora de Lourdes. Franz Werfel nasceu em 1890 e morreu em 1945. Ele foi um importante escritor austríaco, poeta, dramaturgo e romancista. Werfel tinha origem judaica, tendo sido perseguido pelos nazistas, porque era judeu. Entre as peripécias de sua fuga, destaca-se o seu abrigo, junto com a esposa, no pequeno vilarejo de Lourdes, onde ele foi parar. Lá escondeu-se durante 5 semanas e inteirou-se das histórias das aparições de Nossa Senhora. Diante dessa situação angustiante, Werfel promete que, se conseguisse fugir dos nazistas, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, escreveria um livro dedicado à história das aparições e divulgaria no mundo inteiro. Depois de muitos apuros, Franz finalmente consegue fugir do perigo e alcança os Estados Unidos. Sua promessa foi alcançada e em 1941 o livro prometido foi escrito, A Canção de Bernadette. Tornou-se um best-seller e logo em seguida, em 1943, também um filme de mesmo nome foi feito, dirigido por Henry King. Então quero dizer, que Nossa Senhora de Lourdes, além de ser uma história muito bonita, eu resumi aqui, ela também é a protetora dos enfermos, Nossa Senhora de Lourdes, ela é protetora dos enfermos. Vamos pedir então a proteção e refúgio a Nossa Senhora de Lourdes,
Sob a tua proteção, procuramos refúgio, Virgem Imaculada de Lourdes, que és o modelo perfeito da criação, segundo o plano original de Deus. A ti, neste dia, confiamos os doentes, os idosos, as pessoas sozinhas. Alivia o seu sofrimento, enxuga as suas lágrimas e obtém para cada um a força necessária para realizar a vontade de Deus. Se o amparo de todos que aliviam, dia após dia, os sofrimentos destes irmãos, e ajuda-nos a crescer no conhecimento de Cristo, que, com a sua morte e ressurreição, venceu o poder do mal e da morte. Nossa Senhora de Lourdes intercede por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Eu quero deixar aqui um registro. Você que gosta de Nossa Senhora e é devoto dela e quer conhecer melhor a história de Nossa Senhora, procure meu canal no YouTube. Lá você vai encontrar uma série de vídeos que se chama As Aparições Marianas. Então ali eu relato várias aparições de Nossa Senhora, com um pouquinho mais de detalhes, né? Então procurem ali, você vai gostar, com certeza. Fiquemos aqui agora com a música mariana. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, do dia 5 de fevereiro até hoje, dia 11 de fevereiro, a semana que passou. Nós vamos começar por segunda-feira, né, dia 5 de fevereiro, dia de Santa Águeda, protetora dos seios e intercessora das virgens. Águeda nasceu em 235 na Sicília, de família rica e nobre. Desde a infância, desejou-se consagrar-se a Deus. Santificou-se por meio do serviço pastoral na comunidade e principalmente pela via do sofrimento até o cume do martírio. Tudo iniciou-se com o édito do governador Quinciano, a fim de perseguir os cristãos. Isso desencadeou a fuga da santa para Catânia. Ali, ela foi presa e obrigada a ter relações sexuais com ele. Por negá-lo, permanecendo virgem e consagrada, foi submetida aos maus tratos, presa e torturada. Teve seus mamilos arrancados e, por fim, submetida às brasas acesas. Ao ser retirada do fogo, foi posta de volta à prisão, mas, já estando desfalecida, morreu. Mesmo em meio a tanta tortura, permaneceu fiel a Deus, demonstrando grande fortaleza. Isso aconteceu no dia 5 de fevereiro do ano de 251. Na terça-feira, 6 de fevereiro, dia de São Paulo Miki e companheiros mártires, padroeiros do Japão. São Paulo Miki foi o primeiro mártir e o primeiro religioso de origem japonesa. Em 1596, Shogun Hideyoshi, um militar samurai, iniciou uma série de perseguições contra os cristãos por conta das divergências de ordens missionárias e o comportamento de alguns cristãos estrangeiros. São Paulo Miki acabou sendo preso, juntamente com 6 franciscanos, 3 jesuítas e 17 leigos convertidos, inclusive 2 meninos muito jovens. Em 5 de fevereiro de 1597, no Monte Tateyama de Nagasaki, foram pregados e mortos na cruz 26 pessoas. Mesmo nos últimos momentos, Paulo anunciou o reino e a conversão, perdoou seus algozes e imitou o Cristo. Só para lembrar, né, Nagasaki foi uma das cidades, né, que foram atacadas na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos com a bomba atômica, né? Nagasaki, né? Hiroshima e Nagasaki. Curiosidade. Na quarta-feira, 7 de fevereiro, dia de São Ricardo, um governante caridoso. São Ricardo foi rei da Inglaterra no século VII. São Ricardo teve 3 filhos, que também foram reconhecidos pela Igreja como os santos. O santo inglês quis fazer uma peregrinação juntamente com os seus filhos, chamados Vinebaldo, Vilibaldo
e Valberga. Mas, ao saírem da Inglaterra, rumo à Terra Santa, passaram por Lucca, norte da África, onde São Ricardo adoeceu gravemente e faleceu no ano de 722. Então este foi o grande rei São Ricardo da Inglaterra, né? Quarta-feira, 7 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro, foi quinta-feira, dia do Santo Irmão Miguel Febres, educador e patrono dos pedagogos. Francisco foi seu nome de batismo. Alcançou os santos altares como Irmão Miguel, santo missionário entre a juventude nas escolas. Nasceu no Equador, em família nobre e de forte tradição cristã. O primeiro religioso equatoriano da congregação dos Irmãos de La Salle, ou Irmãos Lassalistas, em 1907, trabalhou arduamente com textos escolares, que dariam subsídios para toda a congregação. Além do Equador, viveu e trabalhou em Paris, na França, na Bélgica e em Premiá de Mar, na Espanha. Premiá de Mar, na Espanha. Em 1910, ele parte para a glória, santa e serenamente rodeado pelos seus irmãos, né? Na sexta-feira, 9 de fevereiro, dia da Beata Eusébia Palomino Ienes, irmã salesiana de Dom Bosco. Beata Eusébia Palomino nasceu em 15 de dezembro de 1899, em Catalpino, na Espanha. Em 5 de agosto de 1922, Eusébia iniciou o noviciado e emitiu a profissão religiosa 2 anos depois. Em agosto de 1932, uma doença misteriosa a atingiu. Os médicos não conseguiram diagnosticar esta doença. Sua asma, que sempre foi leve, agora piorou e aumentou seu sofrimento. Irmã Eusébia faleceu no coração da noite, entre 9 e 10 de fevereiro de 1935. 10 de fevereiro foi sábado, dia de Santa Escolástica. Presume-se que Escolástica, primeira monja beneditina, viveu entre os anos de 480 e 543. Natural da Núrzia, região italiana da Úmbria. Foi uma dócil aluna de Bento, que era seu irmão gêmeo, São Bento, né? Da regra de São Bento, dos conventos beneditinos. 3 dias depois do último encontro dos dois irmãos, né, São Bento com Santa Escolástica, segundo São Gregório, São Gregório o Papa, Bento recebeu a notícia da morte da irmã com um sinal divino. Viu a alma da sua irmã subir ao céu em forma de uma pomba branca. Então, quis enterrá-la na sepultura que havia preparado para si, onde também, depois, ele foi enterrado. Como seus pensamentos sempre estiveram voltados para Deus, era justo que seus corpos também ficassem unidos na mesma sepultura. E a história de São Bento com Santa Escolástica é muito bonita, né? Quem puder, procure conhecer mais aprofundadamente. E no domingo, né, hoje, dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, né, a intercessora dos doentes. A Santíssima Virgem Maria, a mãe de Jesus, é por excelência santa entre os santos. Nas suas dezenas de aparições reconhecidas pela Santa Igreja Católica, está a de Lourdes. A partir dessa aparição, Nossa Senhora, neste título de Lourdes, é invocada por fiéis de várias partes do mundo que lhe apresentam situações da saúde, tornando-se assim a padroeira dos doentes. Foi no ano de 1858 que a Virgem Santíssima apareceu 18 vezes nas cercanias de Lourdes, na França, na Gruta Massabielle, a uma jovem chamada Santa Marie Bernard Soubirous, ou Santa Bernadette, que a gente conhece, né? Essa santa deixou por escrito um testemunho que entrou para o ofício das leituras de 11 de fevereiro. Né? Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da igreja aqui do bairro Ribeirão Areado, da nossa paróquia Santo Huberto, né? Sempre Nossa Senhora presente na nossa vida. O texto, né, o que eu trouxe
nos Santos da Santa Igreja é do livro Santos de Cada Dia, de José Leite. Também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. Aqui a gente traz resumido, né? Quem puder, pesquise sobre a vida dos santos. Leia sobre a vida dos santos, né? Você vai se surpreender. Vamos ouvir a música do Salmo 31, que é da liturgia deste domingo. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. É o salmo deste domingo. Vamos ouvir a música dele agora. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita. Seu povo, meu Deus, visitou. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foi ter com ele um leproso, fazendo-lhe suas súplicas, e pondo-se de joelhos, disse-lhe: Se queres, pode limpar-me. Jesus, compadecido dele, estendeu a mão e, tocando-lhe, disse-lhe: Quero, ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. Mandou-o logo retirar e, com um tom severo, disse-lhe: Guarda-te de o dizer a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Ele, porém, retirando-se, começou a contar e a publicar o sucedido, de sorte que Jesus já não podia entrar descobertamente numa cidade, mas ficava fora, nos lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Vamos à reflexão deste Evangelho, quinto domingo do tempo comum, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos, né? São Marcos, sexto domingo do tempo comum. Primeira reflexão do dia a dia com o Evangelho, um subsídio que a gente utiliza para fazer todo o programa, né? Minutos do Evangelho, é da editora Paulus, né? Subsídio oficial da Igreja Católica. Eu sou assinante, né, desse subsídio, então a gente utiliza na elaboração do programa. Não é nada inventado da cabeça da gente, não, né? A gente faz com fundamentação, né? Com fundamentação. Cheio de confiança no poder divino, um leproso rompe a barreira do preconceito e se aproxima de Jesus. Considerados impuros, os leprosos deviam isolar-se, e quem tocasse em sua pele se tornava também impuro. Eis porque Jesus fica irado. Sua ira é contra a instituição que exclui o leproso. Incapaz de curá-lo, marginaliza-o. Jesus, ao invés, cura-o, restituindo-lhe a dignidade de homem e cidadão. Ameaçando-o severamente, pede-lhe que não conte o fato a ninguém. Um forte apelo, a fim de evitar a interferência das lideranças religiosas. Defensores da lei do puro e impuro não deixariam circular livremente quem se tornara impuro tocando um leproso. E ainda não era a hora, né, de Jesus iniciar a sua missão, encerrar a sua missão, né? Ele tinha muito ainda para fazer e ele não podia ser preso, né, ou afastado
da sociedade onde ele estava pregando, né? Isso iria acontecer se as autoridades da sua época, né, cumprisse a lei do impuro, do puro e do impuro, né? Desta forma, Jesus vai para lugar deserto e aí continua a oferecer cura e vida para todos. Continuando com a reflexão, agora a gente traz de um outro subsídio que a gente utiliza, que é o catecismo da nossa Santa Igreja, né? O catecismo que a Igreja usa para referenciar a sua doutrina. Vamos falar do artigo 2616, uma ligação ao Evangelho de hoje. A oração a Jesus já foi sendo atendida por ele durante o seu ministério, mediante os sinais que antecipam o poder da sua morte e ressurreição. Jesus atende à oração da fé, expressa em palavras. Aí a gente vê do leproso, de Jairo, da cananeia e do bom ladrão, né? Ou quando é feita em silêncio, né? Daqueles que trouxeram o paralítico, da hemorroísa, que ele tocou nas vestes, né? As lágrimas e o perfume da pecadora, a súplica premente dos cegos, filho de Davi, tem piedade de nós. Ou Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Em outro momento, foi retomada na tradição da oração a Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. O Evangelho, né, se refere a isso também. Seja a cura das doenças ou o perdão dos pecados, Jesus responde sempre à oração de quem lhe implora com fé. Vai em paz, a tua fé te salvou, né? Santo Agostinho, grande teólogo da nossa Santa Igreja, ele resume admiravelmente as três dimensões da oração de Jesus. Sendo o nosso sacerdote, ora por nós. Sendo a nossa cabeça, ora em nós. E sendo o nosso Deus, a Ele oramos. Reconhecemos, pois, nele a nossa voz e a voz dele em nós. Bonito, né? Santo Agostinho era realmente um grande teólogo. E no artigo 1504, frequentemente, Jesus pede aos doentes que acreditem. Serve-se de sinais para curar, saliva e imposição das mãos, lodo e a lavagem. Por seu lado, os doentes procuram tocar-lhe, porque saía dele uma força que a todos curava. Por isso, nos sacramentos, Cristo continua a tocar-nos para nos curar. Sacramentos que a Santa Igreja oferece. No artigo 1505, comovido pelo sofrimento, Cristo não só se deixa tocar pelos doentes, como também faz suas as misérias deles. Tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele não curou todos os doentes, não. As curas que fazia eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e sobre a morte, mediante a sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo, da qual a doença não é mais que uma consequência. Pela sua paixão e morte na cruz, Cristo deu novo sentido ao sofrimento. Desde então, este pode configurar-nos com ele a unir-nos à sua paixão redentora. Então é o sentido, às vezes, que a gente não entende, né, do sofrimento. Que o sofrimento, às vezes, e não é às vezes, né? O sofrimento, ele nos une à paixão de Cristo, que também ele sofreu por todos nós e do alto da cruz nos salvou e nós nem tínhamos nascido ainda. Catecismo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, na reflexão do Evangelho deste dia de hoje, onde Jesus cura um enfermo e hoje é o Dia Mundial dos Enfermos.
amigos, todos aqueles que acompanham o programa Com a Palavra Igreja, do nosso amigo José. Meu nome é Eduardo, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto aqui de Birama, e a convite eu vim aqui falar um pouco da Quarta-feira de Cinzas, essa data que se aproxima e é tão importante para o católico. A Quarta-feira de Cinzas nos faz refletir a preparação que nós teremos para a Quaresma. A Quaresma, que é uma data que nos reflete também a questão da transformação que nós temos tanto física, mas principalmente espiritual e do coração. As cinzas que são distribuídas neste dia, elas representam a brevidade da vida do ser humano na Terra e o tempo que nós temos para buscar a santificação perante Deus. Esta santificação também nos reflete o caminho da simplicidade e da humildade. A simplicidade no sentido de não irmos ao encontro da soberba da vida, que é um dos caminhos do pecado, e a simplicidade na busca da caridade e da fé. A caridade com o próximo, com o irmão, e a fé em busca das graças de Deus. Estas cinzas, que representam a mortificação do ser humano, também nos faz lembrar de que do pó viemos e ao pó voltaremos, refletindo também na mortificação tanto do corpo quanto da alma. Esta data, nos fazendo refletir sobre a mortificação do ser humano, também nos ajuda a entender o principal motivo do sofrimento de Jesus no Calvário, bem como da sua crucificação, fazendo com que nós entendamos a pequenez do ser humano perante Deus e principalmente da importância do ato de Jesus Cristo ter se crucificado para nos salvar. Que esta Quarta-feira de Cinzas seja um momento de reflexão, um momento de retiro, um momento de respeito com Jesus Cristo, e que ela sirva também para que nós entendamos que este ano seja um ano de renovação, tanto física, mas principalmente espiritual, em busca da santidade que Deus quer para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Trazemos agora então a agenda da nossa paróquia, né, para esta semana aí que se iniciou no dia de hoje, né? Então, na quarta-feira, 14 de fevereiro, é quarta-feira de cinzas, né? Muito importante, né? Vamos ter aí segunda e terça-feira, muita gente não trabalha, né? Vai estar de folga, mas quarta-feira de cinza é dia de ir à igreja, né? Então, dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, 19h30, teremos a missa na Igreja Matriz Santo Huberto e também a missa na Igreja São Pedro e São Paulo, de Dalberja, né, com a imposição das cinzas, né, ou a bênção das cinzas, né. As duas missas são às 19h30, isso quarta-feira. No sábado, é dia 17 de fevereiro, 5 da tarde, nós temos missa na Igreja São João Batista, bairros Nova Estetim, São Cristóvão, também às 5 da tarde, na Igreja Santa Cecília, da Barra do Coxo, ali na BR-470. Às 19h de sábado, dia 17, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ponto Chique, e também a missa na Igreja Matriz Santo Huberto. No domingo, dia 18 de fevereiro, às 8h da manhã, missa na Igreja São Pedro e São Paulo, de Dalberja. Às 8 da manhã, a missa dominical, na Igreja Matriz Santo Huberto. Às 10h da manhã, missa na Igreja São Rafael, o Rafael Baixo, e também 10h da manhã, missa na Igreja São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras. Então essa é a agenda da nossa paróquia aí para esta semana,
e a gente quer deixar apenas registrado que essa agenda ela já é programada com antecedência. Na verdade, né, essas datas foram programadas já no final do ano passado, né? No final do ano passado, no mês de dezembro, né? Padre Carlão, Padre Genis, né? A secretária paroquial e passaram daí para mim as datas. A gente organizou, né? Eu auxiliei eles, a gente organizou toda a agenda. Só que pode acontecer imprevisto, né, gente? Acontece. E muitas vezes a gente divulga aqui e o evento não sai desta forma. Então, aqui apenas a ressalva, né? A gente divulga conforme a gente tem aqui e nem sempre chega para a gente o aviso de que foi modificado antes da gente ter gravado o programa, porque o programa é todo gravado. Esse aqui é gravado, os programas da semana é gravado, da rádio comunitária é gravado e também da rádio Belos Vales é tudo gravado. Para vocês terem uma ideia, na rádio Belos Vales o programa ele chega a ter 4 minutos e um pouquinho, mas eu tenho que entregar ele na semana anterior, até na sexta-feira, para ele poder na segunda-feira estar rodando já às 6 da manhã. Então, a gente grava com antecedência e eu entrego o programa sempre na rádio Belos Vales, na quinta ou na sexta-feira, né, para dar tempo do programa rodar. Então, às vezes a gente avisa lá, coloca algum aviso que não acontece. São coisas, né? Mas acompanhe as redes sociais da nossa paróquia Santo Humberto, né? No Facebook, no Instagram, tem até no Twitter, né? Acompanhe ali, Paróquia Santo Humberto, né? E ali também a gente sempre divulga, né? Essa agenda mesma, ou se tiver alguma alteração, a gente consegue estar ali colocando. Então, fica aqui o registro. Lembrar então, né, as missas do dia 17 de fevereiro, do dia 18 de fevereiro e do dia 21 de fevereiro, na Igreja Matriz Santo Humberto, são as missas da coleta solidária feita pelo Movimento Cursílio da Cristandade aqui da nossa paróquia. Então, quem ir nessa missa, procure lembrar, leve 1 quilo de alimento não perecível. Esses alimentos, eles são doados para as pessoas necessitadas aqui da nossa paróquia. Fica o lembrete aqui. Às vezes a gente esquece, né? Sai para a missa e não lembra. Então, vamos tentar lembrar, gente, que isso é muito importante. Lembrar também que dia 18 de fevereiro é o primeiro domingo da quaresma, né? Então, primeiro domingo da quaresma, dia 18 de fevereiro, né? As missas já do dia 17 já é do tempo da quaresma, né? Então, fica aqui a lembrança também. Dizer, então, né, que dia 15 agora encerra, né, a data para as inscrições das catequeses para 2024, né? Para pré-comunhão ou iniciação à vida cristã, onde é necessário que a criança que vai ser inscrita faça 10 anos esse ano, né? Nesse ano de 2024, ela tem que completar 10 anos nesse ano, né? E essas inscrições podem ser feitas em todas as igrejas aí da nossa paróquia até o dia 15 de fevereiro. E também do Crisma Adulto, né? Crisma Adulto também está com inscrição até dia 15 de fevereiro, só que essa você só pode fazer na Secretaria Paroquial. Para encerrar, então, a agenda da nossa paróquia, vamos falar bem rapidamente um pouquinho sobre o dízimo, né? Dízimo é muito importante para o trabalho da igreja, né? Não existe como a igreja fazer o seu trabalho de evangelizar e auxiliar as pessoas necessitadas sem o dízimo, né? Vamos lembrar, olha, tem muitos países onde, se a Igreja Católica saísse desses países, né, o país ia ficar sem saúde, né, ia ficar sem escola, as crianças iam ficar sem ter, as crianças abandonadas não teriam para onde ir. Tudo isso é mantido pela Igreja Católica. A gente pode até dizer que no Brasil não tem tanto disso. Você tem que procurar melhor se informar, tá? Porque tem sim. O Brasil tem muito disso também e muita coisa é mantida pela Igreja Católica e você, ofertando o seu dízimo, está ajudando aqui no Brasil e em outros países também. O que minha partilha torna possível? Como única fonte de renda, o dízimo sustenta muitas dimensões da igreja, né? A administrativa, a religiosa, a eclesial, ética, missionária e
expectativa. É o que eu falei agora há pouco, né? E tudo isso é bancado pelo dízimo, né? Tudo isso é a sua oferta que permite ser feito. Quem é que pode ser o dizimista? Vamos ver. Quem é que pode ser o dizimista? Todas as pessoas que participam da vida da igreja e têm uma fonte de renda são convidadas a serem dizimistas e contribuírem para que a palavra de Deus chegue para todos, né? Sem distinção, né? Foi o que Jesus pediu, né, aos apóstolos, né? Ide e evangelizai a todas as nações, né? E isso, em parte, esse trabalho tem que ser feito através da sua oferta do dízimo. Pense nisso, né? Procure a sua comunidade, as lideranças da sua comunidade, e se você ainda não estiver, comece a ofertar o seu dízimo. E quem já está ofertando, continue. Isso é muito importante. E lembre-se, o dízimo é uma oferta que sai do coração, né? É uma oferta que sai do coração, né? Então a gente deve ofertar as coisas do coração. E vamos lembrar, né? Para dar dinheiro é muito fácil. Você só precisa ter dinheiro, né? Para ofertar o dízimo, você tem que ter fé. Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia, com reprise às 7 da noite. E aos domingos o programa é ao meio-dia, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. E o programa na Rádio Belos Vales, da Rede Vale Norte de Comunicação, é de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Um espaço que foi oferecido ali pelo gerente da rádio, né, o Alisson Cheney, e é propiciado isso através do JB, né, ele que faz toda a programação da rádio, e é para ele que a gente sempre manda programa. Aqui o agradecimento da Pastoral da Comunicação, em nome da Paróquia Santo Berto, né? Muito obrigado ao Alisson e ao JB da Rádio Belos Vales. Não esqueça também, né, meu agradecimento ao Ralph e a Elenir, aqui da 87.9 FM. Quero agradecer também, e muito especialmente, ao Eduardo Adolfo Flores, né, ministro aqui da Matriz, que me auxiliou no programa de hoje, no quadro Com a Palavra à Igreja. Esperamos que no domingo que vem a gente possa trazer ele de novo, falando então sobre a Quaresma, né? Muito legal isso. Muito obrigado mesmo. Para encerrar o nosso programa, vamos fazer a oração à Nossa Senhora de Lourdes. Sê o amparo de todos que aliviam, dia após dia, os sofrimentos desses irmãos e ajuda-nos a crescer no conhecimento de Cristo, que com a sua morte e ressurreição venceu o poder do mal e da morte. Nossa Senhora de Lourdes, intercedei por todos nós. E pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, vamos pedir a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso sobre todos nós, né? E em especial para todas as pessoas que estão enfermas, né? Nesse dia de hoje, que é o dia do enfermo, para que Deus dê a eles a saúde, né? E que leve estas pessoas e suas famílias para o melhor caminho, né? E que Nossa Senhora de Lourdes, né, através da sua interferência, proteja a saúde de todos nós e de nossos entes queridos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo para todos, uma semana abençoada. Não esqueça então, quarta-feira de cinza, 19h30, Santa Missa.